Ok, bom dia pessoal, agradeço aí a oportunidade de poder ter esse tempinho aí com vocês, compartilhar um pouquinho aí de conteúdo, né? Bom, hoje nosso assunto vai ser sobre melhorar a performance de consultas em banco de dados usando o .NET com a biblioteca Dapper. Meu nome é Márcio Nizola, para quem não conhece, eu trabalho na Dextra, sou Tech Lead e sou professor também na Tech2 desde 2008. Hoje eu trabalho nas principais tecnologias que são .NET, Azure, Angular, JavaScript. Estou aprendendo um pouquinho de Ionic atualmente também para desenvolver alguns apps, algumas coisinhas. E no passado distante já trabalhei com essas linguagens que estão aí na tela, né? Que são várias, né? E é claro, isso eu coloco para demonstrar para vocês que a gente precisa estar sempre sendo adaptado a novas tecnologias, a novas tendências, esquecer às vezes aquela tecnologia que a gente tem uma afinidade em função aí de, quer seja do trabalho, da evolução técnica, e migrando para tecnologias mais atuais, né? Meus contatos aí para quem quiser estão aí na tela. Eu tenho essa plataforma Medium, ela providencia aí alguns artigos, alguns posts que eu coloco, né? Serve para vocês se atualizarem aí também, podem se afiliar lá tranquilamente. Bom, eu também sou membro fundador da comunidade To Developers. Essa é uma foto do nosso último evento que a gente teve presencial, né? Antes desse advento aí da Covid, mas nós temos essa comunidade da Itu, usamos o auditório lá da ETEC para fazer eventos técnicos, a gente leva empresas, leva parceiros, e tem sido bem bacana, temos bastante contatos lá, tem aluno que já conseguiu oportunidade de emprego, várias coisas usando os contatos aí dos eventos, né? Então fica a dica aí para vocês também nos seguirem lá. Lá a gente já fez algumas lives agora no modelo online, né, com essas pessoas aí. Muitos deles vocês vão procurar na web e vão conhecer aí, que é o caso do Groff, do Macorati, do Balta. Eles têm sites com muitos contatos e tudo mais, né? Vale a pena aí para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho, que é para ajudar vocês mesmo, colocar temas pertinentes aí à tecnologia. Então vamos lá, vamos ao nosso objetivo de hoje, que é falar do Dapper. Bom, para quem não conhece, o Dapper ele é chamado por muitos aí de mapeador de objetos, né? Ele é o que exatamente? Então, como a própria documentação dele nos diz, ele é um mapeador de objeto voltado ao desenvolvimento .NET. O Dapper ele faz uma extensão da classe IDB Connection, que é responsável pela conexão com o banco, e fornece para nós métodos de extensão que são fáceis de se usar. A primeira versão que ele teve publicada foi em 2011 por essas duas pessoas, que é o Mark e o Sam, que trabalhavam no site Stack Overflow. O Stack Overflow é um dos sites mais utilizados por devs no planeta todo aí para buscar soluções para problemas específicos, né? A gente tem muito acesso nesse site e é impossível um desenvolvedor em plena atividade que não tenha encontrado um artigo que seja no Stack Overflow, né? Em 2015, o site teve um acesso, por exemplo, de 5,7 bilhões de exibições usando o Dapper. Hoje eu não sei que número tá, não encontrei uma estatística nova disso, mas é um site muitíssimo acessado. Vocês vejam, 5,7 bilhões de acessos usando a biblioteca Dapper, não é pouca coisa. E o que o Dapper vai nos dar? Ele permite realizar mapeamento de consulta no banco de dados diretamente para objetos .NET. Então, posso transformar uma consulta, uma query de banco, em um objeto do .NET pronto para ser utilizado. Ele não exige implementações específicas no banco, ele trabalha sobre o .NET ADO, inclusive ele aceita muitos bancos de dados aí. Tem o SQLite, SQLCE, Firebird, Oracle, MySQL, Postgre, SQL Server também. E é possível mapear objetos que não são existentes nas entidades do Entity Framework da aplicação. Vocês vão ver aí alguns exemplos que eu vou trazer. Então, a vantagem também é que quando a gente usa o Entity Framework, a gente traz um objeto que é um espelho daquilo que está no banco de dados. Mas o Dapper tem essa flexibilidade, eu não preciso ter vínculo nenhum com o Entity Framework para mapear uma entidade. Então,
essa documentação do site, ela deixa para nós aí algumas informações técnicas bastante interessantes. Eu coloquei o link aí para quem depois quiser olhar. Eu fiz uma tradução rápida aí para poder dizer o que cada coisa fala. São algumas features interessantes dele. O Dapper é um worm, uma pergunta, né? O que é um worm? É um Object Relacional, o M eu não estou lembrando, é Mapper, isso. Então, o que ele faz para nós? Ele diz aí, sim e não, as pessoas estão discutindo sobre isso. O Dapper ganhou o título de rei do C Sharp em MicroWorm, mas é considerado por várias pessoas como um mapeador de objetos simples para .NET. Então, o que é um worm? O Entity Framework é um worm. Ele vai mapear objetos de forma relacional, né? Então, ele pergunta, o Dapper é melhor que o Entity Framework? Aí tem a resposta ambígua aqui também. Sim e não. Pessoas preferem o Dapper quando desejam escrever uma consulta SQL por conta própria com um desempenho ideal. Então, é isso que nós vamos abordar. Eu tenho esse modelo aí em minha mente para uso do Dapper para consultas em sua maioria, tá? O Dapper é seguro para injeção de SQL? Sim, 100% seguro se usar consultas parametrizadas. É um dos medos aí do pessoal quando usa queries, né? O Dapper suporta bulk insert. O que seria isso? Bulk insert seria uma inserção em blocos, né? Eu quero inserir milhares de registros, por exemplo. O Dapper não, mas ele tem uma biblioteca de terceiros, que é o Dapper Plus, que faz isso. Eu já, inclusive, utilizei com sucesso. O Dapper oferece suporte ao meu provedor de banco. Como a gente já falou lá, ele é compatível com a maioria dos bancos de dados aí do mercado. E se o Dapper oferece suporte a transações? Sim, ele oferece. O que seriam transações? Talvez vocês não estejam familiarizados, mas a gente pode criar várias transações que somente se a gente concluir todas elas, que no final os dados vão ser efetivamente gravados em banco. Então o Dapper permite esse uso. E aí, quando a gente fala da performance, eu busquei esse gráfico na internet que ele mostra aí um pouquinho da performance dele. Então a gente tem aqui o Entity Framework com tracking, sem tracking e o Dapper, que é essa coluna em vermelho. E aqui o tempo de execução de cada consulta. Então a gente pode ver que sempre a consulta no Dapper é muito inferior ao Entity Framework, não tem nem comparação, porque ele é otimizado, ele é bastante simples. Então a gente pode ver que uma consulta que leva aqui em torno de 6 segundos e pouco, no Dapper chegou aqui a 1 segundo e pouquinho, uma diferença assim gritante, né? Existe outro gráfico aqui, eu coloquei até a fonte para vocês, onde a gente compara em milésimos de segundo, né? Olha, o Dapper tem 49 milésimos de segundo de execução. Aqui, a comparação aqui em cima seria um código escrito à mão usando o SQL Data Reader, que tem 47 milésimos de segundo, ou seja, são 2 milésimos aqui de diferença. Agora, já olhando um Entity Framework aqui embaixo, a gente tem em torno aí de 630 milésimos de segundo, é muita diferença, né? Então, o Dapper até hoje, a data que eu fiz essa apresentação, ela tem 82 milhões de downloads. Então, a gente pode dizer que é uma biblioteca bastante sólida, porque ela já demonstrou aí para 82 milhões de usuários aí que ela funciona e está ali tranquilamente no mercado, né? Pacotes disponíveis. O que o Dapper tem de pacotes disponíveis? Além da biblioteca Dapper mesmo, que está aqui, que é o próprio Dapper, ela tem aqui algumas outras bibliotecas que a gente pode usar que nos ajudam aí em algumas outras funcionalidades. Aqui eu não usei todas, tá? Mas o SQL Builder, por exemplo, ele permite que eu crie queries de banco de dados de uma forma mais amigável. Uma dessas outras aqui, ela permite que eu crie CRUDs, que seria insert, update, delete e tudo mais. Então, o Dapper também tem essas extensões disponíveis. São várias aí que a gente tem para estar utilizando. Então, na prática, o que o Dapper nos traz? Isso foi extraído do próprio material do site deles, né, da documentação. Então, o Dapper ele vai estender o objeto IDB Connection no banco de dados, colocando múltiplos métodos, que seriam quais? Eu tenho aqui o execute, query, query first, first row default, query single, single default ou query multiple. Então, ele vai permitir que eu faça esses tipos de comandos
diretamente aí no banco de dados, mapeando para nossas entidades. Então, se eu for mostrar para vocês uma consulta C# padrão, usando o objeto ADOANET, né, que é a consulta de banco mais tradicional, a primeira que normalmente professores ensinam, que a gente vai ver em projetos que estão bem básicos mesmo, seria uma consulta desse tipo, pessoal, onde a gente tem aqui uma query sendo feita, né, um select asterisco from alunos, aí a gente cria aqui uma lista de alunos, executa aqui a abertura da conexão, executa um comando, e aí depois cria um while, onde vai fazer um looping, adicionando alunos novos na coleção que foi criada aqui em cima. Então isso aqui é o modelinho mais clássico de todos aí, e seria a consulta mais performática, aquela consulta que aparece como ADONET mais rápida que o Dapper seria esse modelo aí, que ganhou 2 milésimos de segundo, né? Então eu vou falar para vocês um pouquinho dos prós e contras de usá-la. Então o pró, alta performance, facilidade de customização e conversões, eu posso criar qualquer tipo de objeto aqui dentro, né? Eu não sou engessado a criar um tipo específico, né? Nós não precisamos ficar presos às entidades do contexto, que quando eu trabalho com Entity Framework, as minhas consultas só permitem trazer um objeto associado ao contexto, né? E quais são os contras? Isso que eu odeio, né? Escrever muito código, não é nem legal olhar um negócio desse tamanho aqui, a gente já bate o olho e fala, puxa, vou ter que entender todo esse código, né? Temos que mapear cada campo. Esse é o principal ponto negativo, porque aqui eu estou mapeando o ID, o nome, o e-mail, o curso. Amanhã nosso cliente chega e fala, dá para colocar um campo de telefone no banco de dados? Aquela coisa clássica, né? Ah, dá para pôr mais um campinho? Só que o um campinho que o cliente pede vai pedir que a gente mude tudo, né? Eu vou ter que adicionar um campo na entidade, vou ter que ir em todos os métodos que fazem esse tipo de loop, adicionar um campo a mais aqui. As alterações de entidades obrigam a revisar código, que é o que eu estou falando, né? De revisão de código. A gente sempre vai ter aquela insegurança de que, tipo assim, faltou alguma coisa aqui. Então, esse é o exemplo da consulta ADONET. Não tem nada a ver com o Dapper, é a básica do sistema para que vocês partam para o próximo ponto. Esse aqui é um exemplo da consulta usando o Entity Framework. Então, eu detalhei uma consulta simples e uma um pouquinho mais complexa aqui. Quando a gente fala do Entity Framework, a gente monta toda uma estrutura onde o banco de dados vai ser mapeado através das nossas classes e eu tenho um cara que é chamado de contexto. Então, o contexto tem uma cópia das minhas entidades, aquele associado ao banco de dados vai permitir que eu grave, faça consulta, etc., com comando simples. Então, quando eu quero uma lista de contas, por exemplo, como esse exemplo está dizendo aqui, eu vou lá e falo contexto.conta.toList. Ele simplesmente me traz toda a lista. Ou seja, se fosse aquela consulta de aluno que está na tela anterior, eu teria com uma linha resolvido tudo aquilo. Então, olhem só, né? Todo esse bloco aqui poderia ser resumido em uma única linha. Lindo, maravilhoso, mas tem um problema. Já já nós vamos falar disso. Os prós disso, a gente escreve pouco código, pode trazer entidades e seus relacionamentos, os campos são mapeados de uma forma automática, não preciso falar quais campos eu quero, ele já associou. As alterações de campo automaticamente são resolvidas na consulta, então se eu for lá e criar o campinho novo do telefone, desde que eu tenha colocado na minha entidade aqui, feito como se deve, eu não preciso mudar nada no código. Aí, beleza, vamos falar do código abaixo aqui. É a mesma consulta, só que aqui ela é um pouco mais complexa. Aqui é uma consulta de bookings de hotel, por exemplo, onde ela tem aqui booking item sendo incluído, é uma segunda classe que ele está colocando. Eu mandei ele ordenar. Eu coloquei uma cláusula where aqui, onde eu posso colocar alguns parâmetros, né, para minha consulta funcionar. Então, a consulta pode ser simples assim, para trazer tudo, ou ter alguns filtros, como aqui embaixo, tá? Então, nos contras da minha aplicação com o Entity Framework, eu vou ter aqui o quê? Performance não é forte quando trata-se de consultas em entidades complexas. Toda vez que eu coloco um include aqui, eu vou diminuindo a minha velocidade, porque o Entity Framework ele começa a criar uma árvore de classes uma dentro da outra, né?
e trazemos apenas as entidades que são mapeadas. Eu ainda continuo engessado, eu não posso trazer uma classe diferente aqui do contexto. Então, esse é o cenário aqui do Entity Framework. Então, agora nós vamos ver o que o Dapper faz de diferente. Então, eu tenho aqui um exemplo da consulta com o Dapper de uma forma bem simples. Eu criei aqui uma classe, eu coloquei o exemplo aqui extraído do site do próprio Dapper, tá? Então, aqui eu tenho uma classe chamada dog, que é um exemplo, tá? Classe cachorro. E aí eu coloquei aqui o comando do banco de dados, ó, var dog é igual a new query, connect um query. Então eu uso o comando query, que já é do Dapper mesmo, tá? E entre o sinal de maior e menor, eu coloco aqui a classe que eu quero que ele transforme a minha consulta. Então aqui eu coloquei uma query simples, ó, select age ID, vírgula, passei os parâmetros, age ID aqui, e ele simplesmente vai fazer essa consulta no banco de dados para nós, trazendo os objetos do tipo dog que ele encontrou, tá? Essa parte de baixo é de teste, não tem nada a ver, só o exemplo mesmo que eu coloquei, se concentrar nessa linha aqui com essa lista de parâmetros, tá? Então, quais são os prós de tudo isso, pessoal? Não precisa mapear os campos. Novamente, eu só vim aqui, coloquei o objeto do tipo dog, ele vai lá e transforma para mim os campos. Se tiver um campo com o mesmo nome, ele já mapeia. Ele tem a performance similar ao ADONET. Então, eu estou dizendo que essa linhazinha aqui, simples, substitui todo aquele comando que nós fizemos aqui atrás. Ó. Todo esse monstro aqui foi substituído por uma linha, tá? A gente escreve pouco código, podemos trazer objetos de fora do contexto, ou seja, se esse meu objeto dog não existisse no banco, eu criasse uma query que traz parâmetros de várias tabelas e transformo num dog, pode? Pode, não tem problema nenhum. Desde que os campos tenham o mesmo nome, ele vai fazer um mapeamento. Quais são os contras aqui? Mudanças nos campos irão requerer alterações nas queries de consulta. Se eu tiver uma query, como essa daqui, onde eu especifiquei, ó, select age, select ID, eu estou especificando aqui a informação que eu quero, eu tenho algum prejuízo, porque eu tenho ela fixa. Mas se eu tivesse um select asterisco aqui, não interessa, eu posso criar quantos campos eu quiser que não vai haver mudança, o Dapper mapeia sozinho. Dá mais trabalho que criar uma consulta no Entity Framework em entidades mais complexas. Vocês vão ver lá na frente um pouquinho o que dá de trabalho. Então, esse é o exemplo simples do uso do Dapper, tá, pessoal? Até eu não falei nada para vocês, mas se vocês, por acaso, tiverem alguma dúvida, algum questionamento aí durante a apresentação, usem aí a mãozinha no Teams aí, eu posso dar uma olhada que eu aqui na tela o que eu posso responder para vocês para não ficar nenhum ponto solto aí. Então, no nosso próximo slide aqui, eu tenho um outro exemplo de consulta com múltiplos resultados. O Dapper permite também que eu faça numa única consulta com que ele traga várias entidades. Então, isso é bacana. Eu tenho aqui uma query SQL dizendo ó, que eu estou selecionando tudo da tabela Customers, tudo da tabela Orders e tudo da tabela Returns. E aí, aqui dentro, ele pôs um método using, onde ele faz uma query multiple. Vejam que antes eu usei aqui o comando query, e aqui eu estou usando query multiple. Ele sabe que eu vou trazer múltiplos objetos. Então, ele executou a minha query com esses parâmetros ID aqui, vindo do que eu coloquei, esse selected ID. Então, aqui eu falei, ó, traga customer, que é o multi-read do objeto do tipo customer. Eu mandei ele trazer orders, que é um multi-read de order, e mandei trazer returns, que é o retorno. Então, eu posso, numa única consulta, trazer 3 tipos de dados diferentes. Ele permite que eu faça isso, tá? Outro uso bem bacana dele é o uso de stored procedures, ou funções. Então, eu posso fazer uma consulta no Dapper usando história de procedure, funções. Quando a gente tem um banco de dados bastante complexo no sistema, é comum o uso de história de procedures, funções, até para que eu não fique escrevendo o comando, né? Então, ao invés de eu vir aqui escrever, como nesse exemplo, todos os selects aqui, eu poderia colocar dentro de uma procedure no banco de dados
e assim fazer com que não ficasse tanto código retido aqui dentro do C Sharp, né? Então, posso simplesmente dar o nome aqui da procedure que eu quero, o parâmetro que eu estou passando, e ele vai lá e executa também. A única diferença é que eu tenho que dizer aqui que o tipo de comando meu é uma story de procedure, e ele vai lá e faz esse uso. Então, até aí, pessoal, vocês vejam que o Dapper é bastante simples. São comandos de praticamente uma linha aí para resolver problemas simples. E aí eu criei um projetinho demo aqui para mostrar para vocês. Eu vou carregá-lo aqui, até para contar para vocês um pouquinho da história desse projetinho. Eu fiz aqui o mapeamento das entidades dele. Então, eu fiz uma estrutura de banco de dados bastante simples, onde eu tenho aqui um funcionário que está associado a uma equipe e ele tem um cargo. Então, eu consigo fazer um mapeamento aqui de 1 para 1 e de 1 para muitos, no caso aqui da equipe. Nós vamos trabalhar em cima desse mapeamento. Para rodar esse exemplo, até legal, um dia a gente pode conversar sobre isso. Vocês vão ver que eu estou usando o SQL Server. Eu estou rodando o server dentro de um Docker Container, que é um container de Docker, onde eu venho aqui, eu inicializo, paro a hora que eu quiser, para que minha máquina não fique tão pesada. É um conceito legal para vocês darem uma estudada e usar aí. E eu estou brincando com o banco de dados também, usando o SQL Management Studio. Então, se eu vier aqui no meu exemplo do Dapper e chamar aqui select asterisco from funcionário, tenho lá meus funcionários. Se eu chamar aqui select asterisco from equipe, eu tenho aqui as minhas equipes já cadastradas, coloquei algumas. E select asterisco from cargo, eu tenho aqui os cargos, tá? Então, maravilha, tá aqui o meu exemplo, já populei um banco de dados com algumas coisinhas aqui. E aí eu tenho também o nosso projetinho .NET aqui. Eu fiz um projeto, pessoal, só para contextualizar vocês, bem simples, do tipo console mesmo, tá? Por que do console? Porque ele é simples, prático de se implementar. A estrutura que eu fiz aqui, ó, eu fiz bem simplesinha aqui. Eu criei um domínio, um projetinho de domínio onde eu tenho meus modelos. Então, eu tenho aqui o cargo. Se eu olhar aqui o cargo, é um mapeamento bem comum na tabela. Eu tenho aqui um ID, o nome do cargo e uma propriedade dizendo se ele é gerente. Eu copiei isso de outro sistema, então aqui tem um termo em português, outro em inglês, não é muito usual isso, mas é que eu quis renomear aqui para ficar bem tranquilo para vocês entenderem o campo e tudo mais. E dentro dele eu tenho uma coleção de funcionários. Esse banco eu criei através do mapeamento do Entity Framework, e ele requer que a gente mapeie assim, porque eu vou dizer que um cargo possui vários funcionários associados a ele. Eu vou vir aqui na classe de funcionário, então eu tenho aqui a classe minha funcionário, eu disse que ele é pertencente à tabela funcionário, a chave da tabela é do tipo ID, um inteiro, né? E aqui eu tenho nome, CPF, RG, sexo, data de nascimento, e aí eu tenho aqui alguns mapeamentos interessantes aqui, que usam aquela metodologia Code First para criar o banco usando o Entity Framework. Então, tenho aqui um próprio funcionário associado ao funcionário, dizendo que é o superior imediato dele, e eu tenho aqui um outro relacionamento que é de 1 para 1, onde a pessoa está associada a uma equipe. Então, eu dei ao nome dessa propriedade aqui time para esse funcionário. Meu funcionário está associado a um cargo aqui também, então eu tenho aqui a classe cargo model, onde eu associei o cargo. Por que eu ponho aqui for any key cargo? Para dizer que o campo cargo ID associa a essa entidade. E o próprio funcionário tem aqui uma coleção de funcionários que são os subordinados, ou seja, se ele for um gerente, ele vai ter ali seus subordinados, tá? Esse aqui é um exemplo de mapeamento usado no Entity Framework, tá? Então, eu criei aqui todo o meu domínio, onde eu tenho aqui os meus modelos, e aí, dentro do meu projeto, eu fiz referência a este projeto do domínio, e eu criei aqui algumas coisinhas. Então, eu criei aqui o query constantes, onde eu guardei aqui as minhas queries que eu vou usar. Então, se eu pegar uma queryzinha dessa daqui,
vier aqui no meu banco de dados e executá-la, o que eu tenho aqui? Trouxe uma consulta no banco, tá? Então vocês vão ver, eu joguei aqui o banco de dados porque eu quero mostrar para vocês os detalhes dessa implementação, tá? Então, vamos lá. E aqui dentro do meu Program CS, que ele carrega aqui passo a passo, né? Eu criei aqui um objeto do tipo repository Dapper, que eu chamei de repo, onde eu vou rodar a maioria dos meus comandos. O que é esse repository Dapper? Eu criei aqui, coloquei uma classe onde eu coloquei a string de conexão aqui dentro. Não é usual, tá, pessoal, colocar string de conexão aqui. A gente costuma criar um objeto de config e tudo mais. Não façam isso em casa e nem para clientes, principalmente, né? A gente tem que fazer a coisa certa, mas aqui, como é fim didático, eu não quis complicar a criação de um config e tudo mais. Então, eu coloquei aqui dentro minha string de conexão. E eu criei métodos. Então, eu criei aqui get funcionário all, que traz todos. Criei o get funcionário ao cargo, com os cargos junto. Criei aqui o all related, que são relacionados. E criei aqui um get equipe, que busca toda a equipe, que a gente vai ver como funciona, tá? Essa é a nossa ideia do projetinho. E eu fiz um plus a mais outro dia, dando uma aula na ETEC, que eu peguei um get multiple, com alguns alunos nossos questionaram o uso desse carinha, e um conta membros da equipe usando uma função de banco de dados. Se a gente tiver tempo, eu mostro esses daqui funcionando também. Então, vamos lá. Voltando ao nosso Program CS, então, o nosso primeiro exemplo é o consultando uma entidade simples. O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o método getFuncionário_all e depois eu vou fazer uma listagem desses funcionários, tá? Então, aqui no meu getFuncionário_all, eu implementei o Dapper, deixa eu sumir com essa janela para ficar melhor. Eu implementei aqui o seguinte, pessoal. É tão simples o uso do Dapper que, ó, em poucas linhas eu executei aqui o que eu precisava. Então, meu primeiro ponto é criar uma conexão do banco de dados usando a classe IDBConnection. Então, eu usei o comando using para que esse objeto morra após a execução aqui, só dentro do using que ele existe, né? Então, eu mandei ele criar uma SQL connection usando a minha string de conexão, que está logo aqui em cima. Então, ele cria esse objeto DB e aqui embaixo eu executei a query. Poxa, eu fui lá, crio o meu projeto, não apareceu o comando query. Por quê? Porque aqui em cima eu estou mencionando aqui o using Dapper, ó. Tá aqui. Se eu comentasse o using Dapper, o método query não existe no objeto DB originariamente. Eu preciso ir lá e ter essa referência do using Dapper, tá? É isso que acontece na vida real, né? Eu tenho que colocar a query aqui e lá em cima mencionar o using. Então, o que eu fiz aqui, pessoal, para vocês entenderem? Eu pedi que a minha query executasse o comando que está aqui dentro, ó, get funcionário. A minha query, ela está jogando um toList, ou seja, ela vai jogar esses meus objetos em formato de lista, e o tipo que ela vai tentar entender na minha query é o funcionário módulo. Então, o que seria esse query constante get funcionário? Para eu não colocar o código aqui, eu vim aqui simplesmente e coloquei dentro de uma classe estática todos os meus comandos de banco. É uma boa prática para que não ficasse um código feio, né? Eu podia simplesmente vir aqui e jogar o meu código assim? Poderia, mas eu não gosto de fazer assim e até fica legal para vocês o exemplo aí de uma boa prática, né? Jogar num arquivo só de constantes de banco a nossa query. Então vamos ao que interessa. Vamos funcionar nosso primeiro exemplo aqui. Eu vou colocar aqui um breakpoint nesse ponto, deixa eu colocar um aqui para não ir para o próximo, ele parar por aqui, então vamos lá. Eu vou executar o código. Vocês vão ver que sobe aqui o consolezinho, né? E ele está aqui parado, aqui embaixo, esperando que eu faça esse comando. Então vamos ver o que acontece lá dentro. Ao cair aqui dentro, deixa eu redimensionar aqui minha tela. Maravilha. Ao cair aqui dentro, pessoal, ele cria o objeto SQL Connection e vem aqui para executar para nós essa query. Ao executar, ó, vocês vão ver que eu simplesmente aperto aqui o comando
rapidinho ele já executou. E o que ele devolve para mim? Olha, ele devolveu uma coleção de objeto do tipo funcionário model. Se eu vier aqui dentro expandir, olha só, ele mapeou para mim o objeto funcionário com todas as suas propriedades. Olha, eu trouxe cada um e sua propriedade aqui dentro. Tá? Tem aqui cada um. Ao sair daqui, eu vou exibir na tela aqui com for each cada consulta. Então, o meu consolezinho aqui, olha lá, ele exibiu na tela, consulta 1 e trouxe cada funcionário que ele listou no banco de dados. Tá? É bastante simples, prático, vocês podem ver que o uso dela é instantâneo. Eu digo para vocês, eu não uso mais consulta do tipo ADONet em minhas aplicações. Eu prefiro instalar o Dapper e assim utilizá-la. Uma coisa interessante que eu pulei para mostrar para vocês, quando a gente cria o nosso projeto, a gente tem que ir lá no Manage NuGet Packages e fazer a instalação do pacote do Dapper, né? Então, para instalar o Dapper, a gente coloca aqui Dapper. Ele traz para nós aqui, ó, 84 milhões de download, como eu mostrei. E aí eu tenho o botãozinho install. Como eu já tenho instalado, ele já está aqui, né? Ó, o Dapper foi instalado. Um negócio assim importante para vocês, dependendo da tecnologia que vocês forem usar, é olhar aqui embaixo a referência do tipo que ele aceita. Essa versão que eu peguei aqui do Dapper, que é a 2.090, ela funciona no .NET 5, no .NET Standard 2.0 e no Framework 461. Se vocês estiverem usando um projeto antigo, eu usei no trabalho esses dias num projeto que era antigo, as versões 1.5 aqui funcionam no Framework 4, no Standard 1.3, no .NET Standard 2. Eu precisei um dia usar num projeto bastante antigo, fui lá para a versão 1.2 para poder usar nas bibliotecas mais antigas, tá? É só compatibilizar certinho. Mas vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Então, o exemplo número 1 foi tranquilo. Vamos para o 2 aqui. Vou executar o exemplo 2. O 2, ele pega todos os funcionários do seu cargo, porque na primeira consulta eu não peguei o cargo. Então agora, nesse 2, a nossa consulta fica um pouquinho mais complexa. Vocês vão ver aqui que eu fiz aqui uma conexão como foi feita lá, mas aqui eu tenho alguns detalhes técnicos aqui. Ele trouxe algo a mais. Então eu vou voltar para a nossa apresentação aqui, porque aqui eu estou explicando como é que faz o mapeamento de entidades. Então, quando eu tenho entidades um pouco mais complexas, que é esse caso, eu peguei o funcionário e estou fazendo um join no banco de dados com o cargo. Então, vocês vão ver que ele pega aqui, ó, o funcionário, eu dei um nome aqui, ó, fun. Eu peguei o fun.id, que é a propriedade ID, o código dele, e dei um nome, um apelido, fun_id. Depois eu mandei ele listar de novo o fun.asterisco. Eu peguei o CG, que é o cargo, cargo.id, e mandei ele listar aqui o CG underline ID. E peguei de novo o CG.asterisco. E aí eu tenho aqui, ó, from funcionário fun e o inner join com cargo CG, quando o CG ID for igual ao fun cargo ID. Ou seja, eu fiz a query no banco, então é mais ou menos o que nós já listamos aqui aquela hora, ó. Por quê? O FUN-ID passa a ser um campo identificador do funcionário. E o CG-ID, que é o campo do cargo, passa a ser um identificador que aqui começa o cargo, que vem logo na sequência. Essa foi a ideia de mapear esse cara. Por quê? Quando eu vou lá para o Dapper, em um objeto um pouco mais complexo, eu começo a ter alguma necessidade. Qual é a necessidade aqui? Eu peguei dentro da minha query e falei que eu quero que ele mapeie funcionário model, cargo model, dentro do banco de dados e me devolva um funcionário model. Então eu tenho o que eu quero que ele busque no banco, que é o funcionário model e o cargo, e o que ele me devolva. Então aqui, ó, entidades a mapear mais retorno. Eu tenho que mapear sempre, se eu tenho duas entidades, eu tenho que devolver uma terceira. Aí aqui eu passei a minha constante, que é o comandinho lá, e aqui dentro eu crio uma função, ó, onde funcio e cargo são os apelidos que eu atribuí para o funcionário model e o cargo. E aí aqui dentro eu falo que dentro da propriedade do funcionário chamada cargo, eu vou dizer que eu quero igual ao cargo que foi mapeado aqui.
e eu mando ele retornar o funcionário. Tranquilo, ele retorna, porque eu falei que o tipo de retorno é esse. O segredo está no comando spliton aqui. O split vai fazer o quê? Ele vai dizer para o Dapper que o FUNID representa uma entidade e o CG, que é o cargo, CGID, representa outra entidade. E eu dou aqui o comando toList, que é o retorno que ele vai devolver em formato de lista. Então, se vocês forem ver agora lá no .NET executando, eu vou lá e executo, eu vou pôr um pause bem aqui, ó. Quando chega aqui dentro, cada funcionário que eu peguei, ó, esse é o primeiro funcionário, que é o Darth Sidious aqui, ele não tem um cargo associado a ele, mas eu peguei o cargo através do split, ó, onde ele é gerente. Então eu vou lá e atribuo o cargo à propriedade. Então o funcionário que eu vou retornar, ele possui um cargo associado a ele aqui dentro, ó. Se eu olhar, ele está lá com cargo. Então ele vai fazer isso para cada funcionário. Olha lá, ele pegou o cargo de novo aqui do funcionário e vai mostrar. Então, eu vou rodar de novo aqui o nosso código. Ele vai executar o primeiro comando lá, volta aqui, né? Então, ó, ele lista um cargo, lista o segundo, o terceiro, vou deixar ele vir aqui para o return. Então, a hora que ele vai devolver essa lista de funcionários, aqui eu tenho lá o primeiro funcionário com cargo, o segundo com cargo, o terceiro também com cargo. Então, vamos ver o que ele faz na tela. Olha, ele vai fazer um for each aqui, mostrando o cargo de cada um. Então, olhando o nosso consolezinho aqui, nosso console trouxe gerente, squad leader e desenvolvedor, tá? Então, a gente consegue mapear cada cargo dentro do Dapper. Poxa, bacana! Isso é um mapeamento bastante simples dele fazer. Esse é o relacionamento de uma entidade 1 para 1. E aqui eu vou fazer um outro mapeamento com mais entidades. Então aqui eu acabei mapeando, ó, 1, 2, 3 entidades e a própria entidade relacionada lá dentro, que é o funcionário model, porque eu tenho um funcionário dentro do outro, né, pessoal? Eu mapeei aqui essa constante, vamos lá, para o funcionário related. Então a minha query que está aqui dentro, que é a get funcionário related, eu vou listar aqui no banco de dados para vocês verem. Então aqui eu tenho o primeiro funcionário, ó, delimitado por FUNID, eu tenho o cargo, depois eu trouxe o time que ele pertence, ou seja, a equipe que ele pertence. Depois eu trouxe um outro funcionário aqui, que seria o superior dele, que está delimitado aqui por sup_id. Então, aqui na nossa query, eu coloquei mais entidades e aqui eu fiz, ó, funcionário model, cargo model, equipe model, funcionário model de novo e o retorno, que é do tipo funcionário model. E lá dentro, eu mapeei cada um para o seu lugar e fiz o split. Vamos lá para o código rodando para vocês verem como é que ele funciona. Então, lá dentro, eu vou para o related, que está aqui embaixo, então. Então, o get funcionário ao related, ele vai lá dentro e vai fazer para nós todo esse mapeamento. E o segredo é o mesmo, tá, pessoal? A hora que eu cheguei aqui dentro, meu funcionário, ele não tem lá dentro nada atribuído. Ó, ele não tem cargo, não tem superior imediato, ele não tem nada aqui dentro de time. Então, eu vou lá dentro e faço o mapeamento. Eu passei cargo, passei time, passei o superior. Então, agora, o meu funcionário, quando é devolvido, ele tem tudo isso lá dentro. Ó. Ele tem o cargo, que é Squad Leader. Eu tenho aqui quem é o superior dele. E eu tenho aqui o time que ele pertence. Então, o Dapper consegue mapear tudo isso e nos devolve o objeto inteiro, né? Deixa eu tirar esse breakpoint daqui para cá. Então, a nossa coleção aqui, ela ficou completinha, com todos eles. Ao voltar aqui, eu vou escrever na tela lá, ele faz um for each aqui e escreve na tela para nós os resultados. Então, eu tenho aqui, ó lá,
nessa consulta, o Darth Vader possui, ele é o cargo Squad Leader e o time dele aqui chama DeLorean, o superior é o Darth Sidious, ó, aqui mesma coisa. Então eu tenho aqui uma consulta um pouquinho mais complexa para ser feita. Lembrando a vocês um detalhe importante, que eu já precisei trabalhar com o limite aí do Dapper. O Dapper consegue mapear até 7 entidades aqui dentro. Então, se eu precisar mais que 7, eu tenho que me armar de outros artifícios. Ele tem um limite de entidades, senão ele não consegue gerenciar, tá? Não sei se isso nas versões novas subiu já, mas até onde eu usei alguns anos atrás era 7 o limite. Beleza, pessoal? Até aí? Agora vamos para o outro exemplo que a gente tem lá. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. E aí eu tenho o outro exemplo, que é uma relação de 1 para muitos. Então, quando eu faço uma relação de 1 para muitos, que é o caso de que eu quisesse listar uma equipe, todos os funcionários que pertencem a essa equipe, esse é o tipo de consulta que dentro do Entity Framework ela é bastante lenta. Nesse caso, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz uma query de um banco, onde eu selecionei a equipe, ó, então dei um select from equipe e fiz um join com os funcionários que pertencem a essa equipe. O problema é que quando eu faço essa consulta, ele vai trazer várias linhas da equipe. Então, ó, a equipe está aqui, DeLorean 3 vezes, e ela trouxe uma linha para cada funcionário dela. Então, essa é a forma como a gente faz essa consulta funcionar no Dapper. Ela vai multiplicar as equipes e trazer várias vezes o funcionário. E aí, ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque não é uma consulta 100% nativa no Dapper, onde ele vai entender essa relação. Então, aqui, o negócio fica um pouquinho mais complexo. E eu gostaria de explicar para vocês essa complexidade. Então, aqui, a nossa query fica maior, vocês estão vendo aqui que ela fica bem maior. A query não, né? O nosso método de pesquisa, ele ainda usa o split on, onde eu quebro pela equipe e funcionário. Aqui no nosso comando query eu trouxe equipe, trouxe funcionário e ele devolve um objeto do tipo equipe, mas eu não vou usar esse objeto que ele devolve. Então, aqui em cima, eu criei um objeto do tipo dicionário. Não sei se vocês já trabalharam com isso em C# ou não, mas o objeto do tipo dicionário, ele cria uma coleção na memória de objeto onde eu encontro esses objetos por um código identificador. Então, o meu dicionário ele é do tipo, o identificador é do tipo inteiro, e eu tenho uma coleção de equipes lá dentro, tá? O conceito é que o meu Dapper permite entrar dentro desse loop que ele faz aqui com cada integrante, e aí eu queria mostrar para vocês isso direto rodando lá, que é mais elucidativo aí para vocês. Vamos rodar o código aqui, vamos ver onde estão meus breakpoints alocados aqui. O get ao funcionário nós já vimos, então agora nós vamos para o related. Vou colocar uma paradinha aqui. Então, ó, eu vou para esse método que é o getFuncionário_related. Ele faz aqui a conexão normalmente. Tá, esse aqui a gente já viu. Vamos para o próximo. Então, beleza. Estamos aqui no getEquipeAll. O que ele fez aqui dentro, pessoal? Ele criou a coleção lista equipes, ó, onde ela tem 0. Não tem ninguém lá dentro dessa lista de equipes. Quando eu executo aqui o comando, que é esse getEquipe, meu comando está aqui, né? É aquele select que eu mostrei para vocês anteriormente. Eu vou ter aqui o try_get_value, onde esse comando é específico, não tem nada a ver com o Dapper, mas ele é um comando de manipulação de dicionários. Eu estou falando para o meu LST equipes, que é a listinha aqui em cima, que ele tente obter o valor do ID da equipe. Então, olha a minha equipe aqui. Equipe ID é 1. Eu falo para ele, existe equipe 1? Não tem nenhuma. Se tiver equipe, ele vai dar um alt dizendo equipe item. Se não tiver, ele vai para o else. Então, no primeiro elemento que eu executei, ó, ele foi para o else. Então, aqui ele vai falar que a minha equipe, que é a que mapeou aqui dentro, ponto integrantes, é uma nova lista de funcionário, porque se eu for olhar integrantes, ó, tá nulo, eu não trouxe os integrantes. Então, ele até atribui uma lista.
Aqui ele vai verificar se o funcionário não é nulo, ou seja, existe um funcionário naquela lista da equipe? Existe, está aqui. Então ele vai adicionar na equipe. Então a minha equipe agora, ela possui integrantes? Possui um. Está lá. E aí eu falo para que lista equipes, que é essa lista criada aqui fora, tenha adicionado a ela o ID 1, a equipe que está aqui dentro. Então eu vou lá e executei. Então ele vai executar várias vezes aqui esse comando. Ó, o próximo objeto que ele trouxe da nossa pesquisa, novamente é a equipe do tipo 1. Ó, equipe 1. Ele vai pedir o try get value. Só que agora existe na lista, ó, lista equipes tem um. Então ele vai lá, ele cria o objeto chamado equipe item. Ó, o equipe item, ele é passado por referência, então tudo que eu adicionar ele vai para dentro lá da coleção. Eu falei para o equipe itens integrante adicionar um funcionário. Ele foi lá, adicionou mais um funcionário. E ele vai passar mais uma vez aqui. Então vocês vão vendo que minha lista equipe agora, ó, se eu olhar aqui no lista equipes, eu tenho ainda um item na coleção, mas a equipe item, ela já está com 2 funcionários. Agora eu vou adicionar um terceiro. Ó. Então agora ela passou a ter 3 funcionários. Então agora com 3 funcionários, ele vai lá e finaliza o meu comando, porque o banco de dados só tem essas opções, e nós vamos fazer uma listagem aqui da equipe. Ó. Ele vai lá e lista na telinha a equipe e os funcionários de cada equipe. Então vocês estão vendo aqui, ó, equipe DeLorean, funcionário que apareceu o Darth Sidious e o Darth Vader. Então a gente consegue também fazer um mapeamento de um para muitos usando o Dapper. Isso é o bacana, pessoal, a flexibilidade que a gente tem de poder criar uma função dentro do Dapper que manipula inúmeras opções aí. Eu já usei isso aí muito, salvou minha pele. Se eu for contar para vocês aí o exemplo, eu tive uma situação uma vez de um projeto onde nós criamos durante quase um ano o projeto, quando ele era para ir para o ar no mês de setembro de 2017, ele ia para o ar, e aí nós não tínhamos muitos dados lá dentro, e a gente integrou com outro sistema. Naquele dia foram carregados mais ou menos para lá 50 mil registros para cada tabela, e a gente tinha relações entre eles. Quando a gente começou a rodar testes, estava muito bem o sistema, mas na hora que a gente foi fazer com essa carga de 50 mil itens, a performance caiu drasticamente. E aí, quando essa performance caiu, a gente não teve outra solução. A gente usava o Entity Framework na época, tivemos que na hora H, assim, isso era uma quinta-feira que a gente fez o teste de integração, viu que o sistema não estava legal e ia para o ar na segunda-feira. A gente teve que trabalhar na quinta, sexta, sábado e domingo para mudar todas as consultas do sistema para o Dapper, para que ele tivesse o mínimo de performance para o pessoal trabalhar. E aí a nossa surpresa foi que fazendo consulta como essa que está aí na tela, a gente conseguiu uma performance melhor do que era esperado, porque o Dapper trouxe assim um ganho absurdo de performance e salvou a pele do pessoal, porque conseguimos manter o prazo aí. Então é algo que realmente funciona e resolve muito problema, tá? Aí eu queria compartilhar com vocês aí um pouquinho de algumas opiniões, mas antes disso eu criei aqui mais uns exemplos para vocês, tá? Eu criei aqui um método chamado getMultiple para demonstrar para vocês que eu posso trazer numa consulta só a lista de funcionário, de cargo e de equipe. Então eu criei uma query aqui, olha só, essa query aqui está bem simples, né? Vamos lá para o banco de dados. Uma outra coisa legal é a parte de ordenação, né? Que quando eu crio uma query no banco, eu posso jogar essa responsabilidade de colocar em ordem no banco de dados e não na aplicação .NET. Então, eu já trago a consulta ordenada, se eu quiser. Nesse caso, ó, selecionei tudo de cargo, equipe e funcionário. A minha consulta vai devolver para o Dapper tudo isso aqui, ó. Cargo, vai devolver aqui equipe, vai devolver funcionário. E aí, lá dentro do .NET, eu vou conseguir, numa vez só, trazer tudo isso. Eu vou pausar aqui para vocês verem.
dentro daqui também. Então, quando eu executar esse query multiple aqui, ele vai lá e ele permite que eu liste cada um. Cada comandinho aqui populou, ó, eu tenho agora uma lista dos funcionários, eu tenho aqui 7 funcionários, eu tenho aqui uma lista de cargos com 5 cargos, e eu tenho aqui uma lista de equipes. Então eu poderia criar aqui dentro um método via programação e trabalhar do jeito que eu quisesse essas listas. Então essa é outra funcionalidade legal. Muitas vezes a gente tem aí um problema de latência do banco, que é o quê? Aquele tempo de consulta. Às vezes eu tenho milésimos de segundo, às vezes chega a dar até um segundo, o tempo de bater no banco de dados e voltar. Então, nessa implementação aí, com uma única consulta, trazendo várias tabelas, eu elimino a latência, o tempo de resposta do banco, e eu consigo trabalhar também de uma forma múltipla. Isso é bem legal para vocês conhecerem. E aqui embaixo eu tenho um outro método muito interessante, que é o uso de função no banco de dados. Eu criei aqui uma query, onde eu coloquei aqui select e chamei uma função. Eu criei uma função no banco de dados que conta quantos membros uma equipe tem. Só para contextualizar vocês, então aqui dentro do meu exemplo, eu fui em programação, em funções, e aqui eu tenho uma função do tipo escalar, ó. Se eu pedir aqui para modificar, eu fiz uma funçãozinha no banco, ó. Eu coloquei aqui select resultVar, retornando esse resultVar, e o que eu dei de comando? Eu mandei ele fazer um count da tabela funcionário quando o time dele for igual ao parâmetro que eu passo. Então, eu passo um parâmetro aqui do número da equipe. Então, se vocês olharem aqui, eu criei o comando, ó, select dbo conta equipe e passo um parâmetro equipe ID. Muitas vezes a gente precisa rodar um comandinho desse no banco de dados, ó. Eu coloquei aqui passando o parâmetro da equipe ID, aqui na frente, ele vai lá no banco, conta para mim os elementos, ó, e devolve o tipo int. Eu fiz aqui, ó, query single int. Então ele vai conseguir também mapear para objetos do sistema, que é o objeto do tipo int. Eu vou continuar aqui nossa consulta, pessoal. Ó, a equipe possui, e ele coloca aqui o método, ó, repo contar membros da equipe. Então ele vai lá dentro, ó, executou o comando, trouxe aqui que são 3 elementos da equipe e escreve na tela para nós, ó lá, a equipe possui 3. É que ele chamou direto a nossa função. Então, a gente, ao invés de recorrer àquele tipo de consulta do Adonet que a gente usava lá antigamente, que escreve um monte de código, a gente consegue resolver o problema com uma simples linha de comando aqui, né? Com query single, eu evitei de criar um monte de comando, um monte de mapeamentos desnecessários, tá, pessoal? Então, a minha ideia aí de mostrar para vocês era demonstrar essa simplicidade do uso do Dapper. O Dapper é, no meu ponto de vista, assim, fantástico para simplificar a nossa vida como desenvolvedor. O pessoal que está fazendo o nosso TCC lá da ETEC agora, do terceiro módulo, usou na aplicação deles, ficou muito legal, eles conseguiram bons resultados. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho aí da minha humilde opinião aí, que eu já trabalhei com ele, e assim, uma visão do que ele nos trouxe. Sempre usei o Dapper quando se trata de entidades complexas e relacionamentos. Eu não gosto de usar o Entity Framework para criar relacionamentos. O desempenho cai muito. Eu já fiz inserção em lote usando o Dapper. Foi bem performático nos tempos que a gente usava ainda o Entity Framework 5 lá atrás. E ele resolveu o problema que naquele momento exigiu solução. Então, o que eu digo para vocês? Certa vez, quando eu fiz a integração de um banco de dados, eu precisei toda noite rodar um processo que fazia a importação de informações de um outro banco de dados para o nosso. Esse processo chegava a levar 8 horas. Eu coloquei a inserção em lote no Dapper, eu consegui reduzir para menos de 1 hora o processo. Então é bastante performático, vale a pena usar para fazer inclusão quando a integração é muito grande. Eu defendo a opinião que cada coisa deve ser usada para sua finalidade. O Entity Framework, pessoal, faz muito bem o serviço de CRUD, que é
create, update, read, delete, né? A gente vai fazer esse serviço de CRUD muito bem. Eu não devo usar o Entity Framework para uma consulta complexa, mas para inserção, update, delete, ele é perfeito, ele faz o serviço bem. Então, eu não preciso também querer fazer um negócio absurdo só para ser fundamentalista e falar que é lento. Ele ser lento para incluir, mas quantas inclusões você faz no dia, né? Então, eu procuro usar o Dapper somente para leitura ou caso eu queira uma performance excepcional na manutenção de dados, coisa que na maioria dos sistemas não é o core da aplicação e sim as leituras. Por estatística de muitos e muitos sistemas aí, a nossa maior aquisição no sistema em termos de tempo é a consulta SQL. Quando eu faço uma consulta num banco de dados, a inserção, o update não são lentos. Então, a gente pode usar o Entity Framework para isso, que é para que ele foi feito e assim ganhar tempo também. Fazer um CRUD com ele dá muito mais trabalho que usar o Entity, dá um pouco mais de trabalho, assim como consultas que não precisam de muita performance. Por exemplo, trazer uma entidade simples. Eu posso continuar usando o Entity Framework para uma entidade simples? Posso. Se eu quisesse trazer, por exemplo, a entidade cargo nesse meu cenário com Entity, eu poderia? Poderia. Não tenho objeção nenhuma. Mas se eu tiver relacionamentos, a performance vai ser muito maior. Então, eu começo a ter ganho. Então, não vale a pena também arriscar a performance da minha aplicação. O Dapper facilita a vida quando queremos trazer consultas de entidades que não estão mapeadas. Como exemplo, View Models. Eu posso ter num sistema as View Models, num sistema web, por exemplo, onde eu trago visões do banco de dados diferentes dos meus objetos. Se eu quiser, por exemplo, trazer um relatório de atividade de um cliente, algo que não seja salvo no banco, eu uso o Dapper. E outro detalhe, cada projeto tem seus desafios, então ousem e descubram o melhor para si em cada caso. Não existe uma bala de prata em desenvolvimento de software, pessoal. A gente não vai ter nada que resolva fora da caixinha. A gente vai ter que fazer teste, experimentação. Muitas vezes a gente faz lá uma prova de conceito, que a gente chama aí de POC, né? E a gente faz uma consulta com um Entity, faz uma com Dapper, mede o tempo de execução de cada um, para ver o que vai trazer. Muitas vezes, aquela performance mínima que a gente tem vai ganhar lá na frente, né? E quando estiver falando de milhares, milhões de registros, isso vai ser um resultado bastante expressivo. Esse exemplo que eu usei aí na demonstração para vocês está lá no meu GitHub, que fica aí o endereço para vocês poderem consultar. Eu tenho outros exemplos lá de forma pública, estão abertos aí, vocês podem acessar tranquilamente, ver lá. Muito provavelmente eu depois faça um post lá no Medium para vocês acessarem também, ensinando, mas eu vou compartilhar para quem quiser, me manda um e-mail, compartilha essa apresentação aí tranquilamente, né? Então, esse exemplo está lá no GitHub. Eu usei várias referências aqui para compor essa apresentação. Eu gosto muito de ver o que o pessoal está falando de uma determinada biblioteca e tudo mais. Então, aqui vocês vão ter esses endereços. Eu compartilhei aqui embaixo para vocês também o link da nossa comunidade To Developers, o link do YouTube lá, o meu espaço de blog lá da plataforma Medium, né? Então vocês vão ver bastante publicações que eu faço lá e tudo mais, né? Então vocês podem ver aí. Se eu tivesse com tempo aqui hoje, eu ia até demonstrar para vocês um plus do Redis Cache, como é que a gente usa o Redis Cache, mas aqui tem um link com o post lá na minha biblioteca no Medium, tá? Vocês podem ver esse case aqui, que também dá um pouco de performance numa aplicação, um case real que eu apliquei. Acho que vale a pena vocês darem uma pesquisadinha lá, falando em performance, vai ajudar muito, né? E aí eu quero falar depois um pouquinho para vocês sobre a empresa lá que eu trabalho e tudo mais. Primeiramente, eu queria perguntar para vocês aí se ficou alguma dúvida, vocês querem fazer algum questionamento, fica aberto aí para vocês perguntarem. Pode falar, Davi. Olá, pessoal. Professor, que a gente está fazendo o nosso TG em Java. Eu gostaria de saber se tem algo semelhante para Java, se o senhor conhece.
Porque eu gostei. No caso do Java, você pegou. No Java, eu acredito que existam worms similares, sim. Eu já vi, inclusive, o nome ser citado algumas vezes, mas eu não consigo me recordar de cabeça. Existem worms similares, sim. Inclusive, em C Sharp existe similaridade também com, se vocês pesquisarem algo similar ao Entity Framework para Java, similar ao Dapper, vocês vão ver na internet essa referência. Eu já ouvi falar, assim, que existem similares. Em Java é o Hibernate. Ótimo, valeu. É o Hibernate e o N-Hibernate. São os dois que fazem, são os dois worms que fazem esse paralelo junto com o Dapper. Perguntas? William, professor William. Pois não, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor Bom dia. Alexandre. Era exatamente essa colocação que eu ia colocar aí, o Hibernate e o antigo JPA, que faz a camada de persistência com o banco. Então, ele facilita essa interação aí. Uhum. Isso mesmo. Legal. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Pergunta, professor Irapuã. Professor Irapuã, pois não? Pode ficar à vontade. Tudo bom, Nisola? Primeiramente, parabéns pela palestra, eu gostei bastante. Né? Que a gente apresenta essa parte do ADONet para eles, né? Toda essa parte de comando. Isso daí vem em boa hora, né? Para que possa agregar conteúdo. E eu queria saber o seguinte de você. Os alunos estão tendo o primeiro contato com o Dapper. Beleza. Onde eles podem procurar mais informações? Eu sei que você passou o seu canal, mas assim, existe algum curso, alguma coisa que também poderia estar ajudando? Qual uma dica que você passaria para quem está começando? Como seria isso? Então, o Dapper ele é bastante simples. O blog da própria biblioteca ele traz exemplos assim bastante claros de como implementar, similares a esses daqui que eu apresentei no comecinho. Ó. Esses exemplos aqui foram tirados lá do blog deles. Fora isso, essas referências que eu coloquei trazem alguns cases assim que o pessoal colocou sobre relacionamentos, sobre a performance versus Entity Framework, o que ela traz de benefícios ou não, mas não é uma biblioteca muito complexa de usar. Os exemplos ali são bem suficientes assim para estar conseguindo usar. E aí também, se alguém tiver alguma dúvida muito peculiar aí, fica à vontade, pode me procurar na internet, mandar um e-mail lá, eu vejo que eu posso ajudar. Que é bem bacana o uso do Dapper mesmo para performance, assim, é absurdamente alto, não tenho o que falar, eu já usei bastante. Que bom, obrigado. Beleza. Acho que não tem mais perguntas, né? Eu ia falar um pouquinho para o pessoal também, eu trabalho lá na Dextra, vejo que vocês aí têm bastante formação aí sobre Java e tudo mais. A Dextra está sempre aberta ali a vagas novas, tem uma rotatividade alta ali de projetos, está sempre entrando. Eu entrei na empresa, tinha em torno aí de 300 pessoas há 2 anos e meio atrás, hoje já tem mais de 1.100. Então, queria deixar aberto a vocês aí que procurem um pouquinho o site lá. Eu tentei trazer o pessoal para conversar aqui, mas eles estão com bastante eventos acontecendo lá na parte de RH, não consegui trazer. Então, fiquem à vontade, pessoal, para conhecer o site. Ó. Até deixa eu quebrar aqui a aplicação fora da apresentação. Ó, o site é esse aqui, dextra.com.br. Vocês podem entrar lá. Eles têm aqui várias descrições aqui de vagas que estão em aberto. Ó. E também, se vocês quiserem se aplicar para vagas que não tiverem aqui, ó, mas eles têm aqui o banco de talentos também, onde vocês vão pôr para vagas que não estão mapeadas, então vocês podem ficar à vontade lá. Java sempre tem vaga, tá, pessoal? Então podem se aplicar aí tranquilamente. O que eu queria fazer na minha apresentação era isso, pessoal, apresentar para vocês uma alternativa diferente do padrão aí do .NET, mostrar que existe como a gente implementar aí algumas coisinhas a mais
e compartilhar com vocês o conteúdo. Fiquem à vontade aí, sempre que precisar entrar em contato, estou disponível aí e é um prazer trabalhar aí com vocês da FATEC aí, sempre trazendo aí alguma coisinha nova para vocês. Nós é que agradecemos, professor. O senhor é sempre bem-vindo aqui à nossa unidade. Assim que voltar tudo, né, de maneira presencial, a gente aguarda o senhor para uma palestra presencial. E quem sabe não nos dê a honra de trabalhar conosco aqui na nossa unidade, já que o senhor está tão pertinho aí. Opa, quem sabe? Nossa, né? E eu agradeço muito a sua disponibilidade. Realmente, muitas vezes os alunos não têm muita noção, né, da importância desses recursos tecnológicos que a gente tem hoje em dia. Você citou aí o exemplo que você colocou lá no primeiro e segundo slide, as linguagens que você trabalhou lá com Clipper, né, e é uma coisa totalmente... Né? Não sei se o Irapuã é bem novinho, não sei se o Irapuã chegou a trabalhar com Clipper. Eu paguei minha faculdade com Clipper. É sério? Olha só. Então, o Clipper, a gente não imaginava nunca ter essas facilitações, né? E hoje, realmente, a gente tem que estar muito preocupado com ganho de performance. Com certeza. E daí, o ganho de performance em relação a outros frameworks, outros ORMs, isso chama muita atenção. Porque hoje a gente não tem mais tempo, a gente não tem tempo para perder em buscar informação, né? E hoje a gente tem as startups aí que começam com um produto pequenininho, o cara vai lá, faz um produto pequenininho, e do dia para a noite salta um acesso que é de milhares de acessos para milhões. Como é que vai escalar tudo isso? A gente tem que ter uma tecnologia por trás que dê esse amparo, né? Porque não é ir lá e criar uma aplicação e falar, tá lindo, funciona para 50 mil acessos. Aí do dia para a noite vai lá e bomba. Vou dar um exemplo uma vez que aconteceu. Eu prestava serviço para a página da Hyundai Brasil, através de uma empresa aqui da cidade, e num jogo da Libertadores eles lançaram aquele carro Veloster. O acesso do site, que era de tipo 30 mil acessos hora, saltou para 150 mil acessos, derrubou o banco de dados. E aí, como é que a gente resolve? Tem que estar sempre preparado, né? A gente precisa ter aí uma aplicação escalável, pronta para um grande acesso, porque de uma hora para outra a gente não sabe, né, como é que vai ser. Uma coisa também que eu falo muito para os alunos é que tem empresas que definem algumas regras de qualidade. Por exemplo, trabalhei numa empresa que, independente da quantidade de registros, não poderia demorar mais de 1 segundo de retorno. Né? Então, assim, se tivesse 1 milhão, se tivesse 10 registros, não podia passar de 1 segundo. Então, é interessante esse tipo de tecnologia para auxiliar nesse ponto. Com certeza, o uso de cache também. Até eu mostrei ali no final um post que eu falo de cache. Vale o exemplo para qualquer linguagem ali. A gente tinha um autocomplete de um site que levava em torno de 5 a 8 segundos. Com o uso de cache virou para milésimo de segundo. A pessoa vai lá e preenche porque é recorrente, todo dia a mesma consulta. Então, estando em cache isso aí, o desempenho assim ficou absurdo. É coisas do dia a dia que vão incrementando aí, né? Acho que o William tem uma pergunta. Isso, professor. Eu vi que na apresentação do senhor, o senhor mencionou sobre o Docker na execução aí da estrutura do ambiente. Qual que é a importância hoje do Docker nessa fase de desenvolvimento, teste e implementação? O senhor poderia falar um pouquinho para a gente? Sim, com certeza. O Docker é muito legal nesse aspecto da gente simular ambientes que a gente não tem, né? Aquela história antiga de na minha máquina sempre roda. Eu vivenciei uma situação similar porque a gente desenvolveu uma vez uma aplicação em .NET e rodava nas nossas máquinas, porém o ambiente do cliente era Linux. Logo em 2018, que estava começando aí o .NET com Linux, na nossa máquina, que era Windows, era lindo. Quando jogava no Linux, travava. A gente colocou Docker na nossa máquina para poder identificar esse tipo de problema. Então, no Docker, a gente consegue simular ambientes, ter implementações de bancos de dados diferentes e tudo mais, que vão ser idênticos ao que está em produção. Então, a gente consegue mandar uma aplicação .NET para um servidor Linux dentro da nossa própria máquina. Então, o Docker permite que a gente tenha essa maleabilidade. E outra coisa também é não ter necessidade de ficar instalando milhares de aplicações.
Por exemplo, com os alunos da ETEC eu trabalho com MySQL, trabalho com SQL Server. Ao invés de instalar na minha máquina tudo isso, queria ficar com a máquina super lenta, eu posso colocar no Docker um exemplo do MySQL, um SQL Server, um Postgre, trabalhar com o banco de dados que eu quiser, indo lá e clicando só, dando um toque lá para poder executar, né? Então isso aí é vantajoso nesse aspecto. Legal. Então, resumindo, nossos alunos terão que aprender sobre Docker. É bom aprender. Inclusive, a gente está tentando um contato aí para fazer uma palestra no nosso Meetup lá, justamente sobre Docker, para começar e ensinando o pessoal a usar e tudo mais. É claro que o Docker também exige um pouquinho de hardware. A gente não pode ter uma máquina muito fraca, porque ele está rodando em background aí um container, né? Então ele vai consumir um pouquinho de recurso, mas ele ajuda demais. Legal. Legal, professor. Eu vi também no começo da apresentação, o senhor colocou a referência lá do Renato Groff, também já trabalhei um pouquinho com ele, tem o Faria também, bem legal essa área aí, então fica a dica para os alunos aí, né, seguir essa vibe aí, que é o que está acontecendo agora. Com certeza, o .NET subiu muito no mercado. Hoje eu acho que ele já se equipara aí em outras tecnologias, como Java, por exemplo, no oferecimento de vaga. Uns 5 anos atrás era um pouco mais frio e Java dominava. Hoje eu acredito que a nível de Brasil está equiparado ali, principalmente pela comunidade, que a comunidade de .NET cresceu muito aí. Tem muito desenvolvedor compartilhando conteúdo, fazendo acontecer aí. A linguagem está cada dia mais evoluindo. Legal. Parabéns pela palestra, viu, professor? Valeu, obrigadão. Bom, mais uma vez eu agradeço a presença e a disponibilidade do professor. Reitero aqui o convite, se a gente tiver aí com a nossa vida ao normal, se é que nós vamos voltar, né, com a nossa vida ao normal, a gente espera você para tomar um café conosco lá, conhecer a nossa unidade e falar dos nossos alunos. Mas alguém tem alguma outra dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta? Não? Alguém? Então, beleza, pessoal. Agradeço aí a oportunidade e estamos juntos aí para o que precisar. Obrigadão. Nós que agradecemos. Obrigado, viu? Obrigado, Isala. Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, só para ressaltar o convite de agora à tarde. Nós temos 2 mini cursos aqui, importantes. Um vai falar sobre registro de software. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, acho que vocês já estão vendo aqui. Quem vai ficar à frente dele, né? O responsável sou eu, outro professor Irapuã. Por isso que nós estamos os dois aqui. Ó. O primeiro esse aqui, deixa eu deixar a tela maior aqui para vocês enxergarem. Registro de software aqui, ó. Esse curso visa apresentar os conceitos fundamentais para que seja feito o registro de um software junto ao INPI, que é o INPE. Você desenvolve algum software. Essa é uma dúvida muito comum. E como é que você faz para proteger aquilo ali? Já que é conhecimento técnico e já que é vulnerável, né? Eu posso copiar. Pirataria existe desde que inventaram o software. Então, como é que eu posso proteger o meu conhecimento técnico? Como é que eu posso proteger a minha propriedade intelectual, né? Então, isso é bem bacana. Que você proteger, você fazer a patente de um produto físico é uma coisa. E propriedade intelectual? Como é que você se garante com isso? Então, são apresentados os principais pontos da Lei 9.609, de 98, que trata dos direitos autorais de software. Não é antiga, não, é recente. E os principais passos para que qualquer pessoa possa efetuar o registro de um software junto ao INPI, tá? Junto ao INPE. Objetivo: programação, apresentação, contextualização do direito autoral de software em função da propriedade intelectual. Todos vocês podem desenvolver um software e registrar. Isso para qualquer um de vocês. Vai sair da faculdade daqui 1, 2 anos, vai montar uma startup? Tem que registrar o seu software. Principais tópicos da lei, né, de 98, as punições cabíveis. Então, se alguém roubar a sua ideia total ou parcial, também tem isso. Eu não vou roubar o WhatsApp, mas eu vou fazer um software que tudo que o WhatsApp faz, ele faz. Caramba, e aí? Né? Você roubou uma ideia,
Não roubou o software propriamente dito, mas a ideia. E quais são as punições cabíveis? O passo a passo para o registro de um software e as vantagens do registro, né? Quais são as vantagens que a gente tem? Quem vai falar conosco vai ser o Fábio Lúcio Meira, professor Fábio. Ele é mestre em ciência da computação, então ele é da nossa área. Ele é doutorando em inovação social. Ele é professor universitário há 26 anos da área de ciência da computação e empreendedorismo. Atua e leciona na FATEC Lins, FATEC da cidade de Lins, e atua como agente de inovação na assessoria do Inova, tá? Eu serei responsável por ela. E agora, quem vai falar para vocês sobre a palestra, essa palestra que eu acabei de mencionar do registro de software, começa às 14, tá? Das 14 às 16. É um mini curso. E quem vai falar com vocês agora sobre o mini curso da tarde é o professor Irapuan, sobre LGPD. Irapuan, tá por aí? Não sei se você consegue ver a minha tela aí ou não. Não sei se o professor Irapuan está aí. Opa, estou aqui. Tá. Sim, a ideia do LGPD, né, esse mini curso é apresentar as principais regras, né, o que está mudando em relação às empresas, né? Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem com dois aspectos, um técnico e um outro jurídico. O que vai ser abordado é o técnico, né? Que é o quê? É proteção dos dados. Como se faz? É muito abstrato isso, né? Então, a ideia é deixar isso um pouco mais concreto, né? O que é a proteção de dados? Evitar intrusão, criptografia, tanto no banco também, né? Como vai ser armazenada essas informações, qual a longevidade dela, né? Um grande problema que é a exclusão de dados, né? Que eles pedem para excluir os dados. A gente sabe que não é bem assim que funciona, isso é uma discussão ainda muito grande, né? Para quem foi meu aluno, sabe que a exclusão lógica, né? Ela é um artifício, o dado continua lá, apenas com delete que ele realmente é eliminado. Como provar isso? Isso são grandes discussões a respeito do LGPD. Tá? A parte jurídica vem sobre quando esse dado é exposto, o que acontece, como a empresa pode se defender, enfim. Então, assim, é uma coisa que vai impactar os sistemas de todas as empresas no Brasil. Então, vai ter demanda para a DS, assim como tem para a segurança da informação, né? Inclusive, eu até tenho uma oficina que ocorre todos os semestres a respeito do LGPD, que vai tratar um pouquinho mais sobre isso. Tá? A ideia desse mini curso é vocês terem um aspecto geral. E se gostarem, acharem o tema interessante, podem no semestre que vem fazer a oficina de LGPD, que acontece à noite, às 18h10. Tá bom? Com você, Alexandre. A gente tem alguns professores, os professores, né? Querem que vocês voltem para as aulas, que tem alguma finalização aí do semestre. E a gente aguarda vocês às 2h, então, a partir das 14h. Tem um intervalinho aí de almoço. E a gente aguarda vocês, tá? Tem atividade aí hoje, terça e quarta-feira, nessa nossa semana de tecnologia e empreendedorismo de Santo Antônio de Parnaíba. Tá bom? Por enquanto é isso. Até daqui a pouco. Um abraço para vocês. Obrigado aos professores que participaram. Obrigado ao professor Tetsuko, que eu estou vendo aqui, o William, bastante participativo. Obrigado aos alunos e bom evento para todos nós. Até mais. Tchau, tchau.